Boa tarde. Hoje é dia 13 de dezembro de 2025 e há 57 anos se iniciava um dos períodos mais tenebrosos da história nacional. Nesse dia, 13 de dezembro, em 1968, foi imposto à nação brasileira o ato institucional número 5, o AI-5, que abriu o chamado do golpe dentro do golpe, né? Abriu um período mais sombrio da história, se é possível dizer isso, abriu um período mais sombrios da ditadura militar iniciada no Brasil em 1º de abril, 31 de março, 1º de abril de 1964. Para dialogar sobre o que foi e o que continua sendo, né, as heranças, o passado que não passa desse período sombrio, nós convidamos Felipe Nin e Vera Vital Brasil, ambos do coletivo Rio de Janeiro Memória, Verdade, Justiça e Reparação. Felipe já esteve com a gente há pouco tempo, quando nos trouxe informações sobre a luta pela transformação do antigo prédio do DOPS, da Polícia Central, né? E depois do DOPS, na Rua da Relação, do Rio de Janeiro, um centro de prisão, de tortura durante o período da ditadura militar, e ele retorna hoje aqui para trazer mais informações. Essa luta avançou, o Trilhas da Democracia apoia essa luta. Daqui a pouco nós vamos exibir aqui o vídeo que já passamos na semana passada, no programa com o Jean-Marc, que teve uma passagem curta, mas teve uma passagem curta, Jean-Marc Van der Weide, pelo prédio do DOPS, também com Luiz Vieira, que não passou pelo prédio do DOPS, porque ele foi preso no DOPS de São Paulo, também deu um depoimento. Então, Felipe está aqui de novo com a gente. Felipe, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia de novo. E você, daqui a pouco, vai trazer essas informações. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Marco, Vera, Normando, saudações. Muito importante esse programa nesse dia. E estamos aí para dar mais informações sobre esse processo. Junto ao Felipe, pela primeira vez no Trilhas da Democracia, nós recebemos, no momento em que está passando aqui, eu estou na minha sala na universidade, né, e está passando o tradicional carro de som informando de alguma assembleia que vai ser realizada pelo sindicato dos servidores, né, dos técnico-administrativos daqui, ou seja, a democracia pulsa aqui, né? A democracia pulsando aqui. Junto ao Felipe, Vera Vital Brasil, que foi presa, torturada no DOI-CODE, no ano de 1969, depois passa pelo exílio no Chile, ou seja, uma trajetória que marcou muitas das personalidades que ousaram lutar naquele período sombrio da história brasileira, cofundou Tortura Nunca Mais, do Rio de Janeiro, em 1985, teve um papel, ela que é psicóloga, teve um papel muito importante na organização das clínicas do testemunho, que foram organizadas junto à Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Vera, seja muito bem-vinda ao Trilhas da Democracia, é um grande prazer recebê-la aqui pela primeira vez. Eu que agradeço, quero saudar vocês e todos os presentes que estão nos assistindo, e agradeço esse convite simpático para essa conversa aqui. E, como sempre, ao meu lado sempre, o companheiro camarada Normando Rodrigues, assessor jurídico da Federação Única dos Petroleiros. Tudo bem, Normando? Tudo bem, Marco. É um prazer enorme receber a Vera, receber o Felipe, para a gente continuar contando uma história
que ainda precisa ser passada limpo e que, infelizmente, institucionalmente, não chegou às consequências devidas, né? Fica devendo o Brasil a si mesmo uma justiça de transição. Antes de fazer a primeira pergunta, eu vou exibir o vídeo. Reitero que o Trilhas da Democracia apoia essa campanha. Aguardem para 2026 um projeto conjunto, uma iniciativa conjunta do Trilhas da Democracia com o coletivo. Só um spoiler, o ano que vem a gente anuncia de maneira mais concreta, né, essa parceria. Mas eu vou passar agora o vídeo, que tem 1 minuto e alguns segundos. Espaço que foi palco de torturas, desaparecimentos forçados e execuções. O prédio da Polícia Central, que foi sede do DOPS no Rio de Janeiro durante a ditadura militar e serviu de base para a repressão em diferentes períodos da nossa história, hoje se encontra abandonado, como se fosse que aconteceram para que o governo federal... E quem tem o poder de tomar essa decisão é a ministra Esther Dweck. Retomar o prédio é o primeiro passo para transformar esse lugar em um centro de memória e direitos humanos, uma luta que já vem de décadas dos movimentos sociais. Mas para tomar essa decisão, é preciso coragem, vontade política e pressão popular. E é aí que você, que está assistindo esse vídeo, entra nessa história. Precisamos que milhares de pessoas somem forças e digam: ministra, vem com a gente nessa luta para transformar esse símbolo da repressão em um espaço de memória, justiça e reparação. Acesse agora memoriademocracia.org e mande seu recado. Muito bem, deixa eu dar uma organizada aqui, que embaralhou tudo. Muito bem. Vera, daqui a pouco a gente vai falar sobre atualizar a nossa audiência sobre o avanço dessa luta. Mas antes disso, Vera, o que representou o AI-5 para a tua geração, para você em particular, e como é que é lutar sempre olhando pelo retrovisor e percebendo esse movimento, né, de distanciamento temporal, né, mas aproximação dos fantasmas que são fantasmas que têm corpo, né? E muitos desses fantasmas reapareceram nessa semana que passou no plenário da Câmara dos Deputados, quando foi votado e aprovado o tal do projeto da modificação da dosimetria, que incide diretamente sobre a condenação dos golpistas os golpistas do governo Bolsonaro, né? Não apenas do 8 de janeiro. Por favor, Vera. Realmente, eu acho que foi muito bom que vocês tenham escolhido essa data para falar sobre esse momento, porque é um momento que se reitera na história desse país, que é o da arbitrariedade, da violência, da repressão, que, volta e meia, nós estamos diante de um fantasma, e é um fantasma que ganha corpo. Um fantasma que ganha corpo agora, como você disse, essa semana no Congresso, mas que já vem ganhando corpo, principalmente quando do governo Bolsonaro, né? Essa foi uma situação que se consolidou, digamos assim, um modo de pensar e de agir nesse país que estava por debaixo do pano e que aparece com toda a sua força e que ainda está em cena de forma brutal. Então, 68 foi para nós, jovens, estudantes, e muitos de nós universitários, alguns não universitários, outros que participavam de outras formas de luta contra a ditadura, né, como o movimento negro, como o movimento LGBTIA+, enfim. Naquela época, estava eu na universidade, na UFRJ, estudando farmácia e fazendo parte do movimento estudantil. O movimento estudantil foi aplastado, né? Muita gente entrou na clandestinidade, e em 69, 68,
nós estávamos na universidade quando a gente recebeu em assembleia, quando nós saímos e fomos presos em Botafogo. Aí eu experimentei o DOPS. O DOPS, onde nós, 200 e tantos estudantes, ou um pouco mais, não sei exatamente o tamanho da grandeza da prisão, mas nós passamos pelo DOPS, fomos fichados no DOPS e muitos de nós saímos pela madrugada, né? Então, essa trajetória ela vem marcar uma forma de luta que permanentemente se deu e que muitos de nós fomos presos posteriormente, estivemos em sessões de tortura e, como você disse, exílio, enfim, fizemos uma trajetória diferente daqueles que permaneceram sob o regime militar aqui no Brasil e que passaram por situações absolutamente cruéis. Então, hoje, falar sobre isso é necessário na medida em que nós, do Coletivo RJ Memória, Verdade e Justiça, fundado em 2011, né, vemos todos os anos fazendo atividades em frente do DOPS e levando ao público o que aconteceu durante a ditadura e que nós não queremos mais que aconteça. A nossa luta é para o nunca mais. O nunca mais que é necessário para que as pessoas, ao conhecerem sua história, terem nas suas mãos a memória do que aconteceu, não mais as repitam. Isso não garante tanto, mas é uma meta que nós temos para que isso não mais aconteça. Eu quero finalizar essa minha apresentação dizendo que o fato de ter passado por essa situação a partir de 68, eu resolvi, né, deixar a carreira como farmacêutica e fazer psicologia para poder entender um pouco mais o que havia acontecido na minha vida e na vida das pessoas que passaram por essa situação. Porque ninguém passa incólume numa situação de repressão violenta como nós vivemos em 68, com tantos companheiros foram assassinados, tantos companheiros desapareceram. Então, ninguém passa incólume por essa situação de tortura e violência do Estado. Então, é isso. Fico por aqui, a esperar... Felipe, obrigado, Vera. Felipe, quando é que o AI-5 entrou na tua vida? Quando é que você se deu conta da existência do AI-5, não apenas nos livros de história, mas quando é que você percebeu que o AI-5 tinha chegado muito próximo da vida da tua família? Então, Marco, eu sou filho de 2 militantes, né, de 2 pessoas que também foram perseguidas na ditadura, que eram do MEP. Meus pais se conheceram na militância, né, na clandestinidade, e meu pai perdeu um irmão, né, o irmão mais velho, que era o Raul Amaro Ferreira, que também passou lá pelo prédio do DOPS. Então, assim, eu cresci ouvindo dos meus pais tudo que eles passaram nessa época, né? E o AI-5, ele é um marco na repressão política, com a supressão do habeas corpus, né, com a cassação de vários mandatos parlamentares, fechamento do Congresso, o endurecimento das torturas e da violência durante a ditadura, né? Então, o DOI-CODE, né, ele é criado e todo o aparato das Forças Armadas para atuar na repressão, nas torturas contra aqueles que se opunham ao regime militar, ele é criado após o AI-5, né? E o meu tio, ele foi vítima disso, né? Ele foi assassinado no Hospital do Exército nesse contexto, né? Então, de certa forma, a minha existência, né, ela está relacionada a todo esse contexto, né? E quando a gente vê o que está acontecendo
no Congresso essa semana, né, onde a gente vê novamente a discussão da anistia dos golpistas, daqueles que apoiaram uma tentativa de golpe. A gente vê o quanto que esse passado ele ainda é muito presente, né? A nossa geração ainda está lidando com as consequências da ditadura, com tudo que ela representou no nosso país, né? E é disso que se trata. Eu acho que o prédio do DOPS ele é hoje um símbolo, né? Uma imagem muito representativa da dificuldade com que o Estado brasileiro tem de lidar com essa história, né? Então, assim, o prédio está lá do mesmo jeito que ele foi deixado quando ele deixou de funcionar como DOPS nos anos 80, e o Estado brasileiro tem uma total incapacidade de lidar com aquela memória, né? Então, a maneira de lidar com ela é deixar aquilo em ruínas, né? Deixar aquele passado lá apodrecendo, né? Eu acho que isso tem tudo a ver com o momento político que a gente vive hoje e com o que a gente, né, viveu nesses últimos 40 anos. Normando, por favor. Dois aspectos eu gostaria de colocar sobre o AI-5. O primeiro tem a ver com a notória frase do guarda da esquina, né? De alguém que não merece ser lembrado porque legitimou o regime, mas que fez a ressalva, a assinatura, né, naquele momento. E a preocupação é muito significativa e muito presente nos nossos dias, porque o guarda da esquina, né, com toda uma história de violência institucional, né, contra a população marginalizada, apesar disso, ele era uma referência de cidadania, pelo menos nos grandes centros, né? O guarda da esquina era aquele que os pais falavam à criança, quando começava a andar para longe de casa: olha, se você se perder, pergunta ao policial, pergunta ao guarda da esquina. E o AI-5 ele tem uma transformação nessa figura pública, que é de não ser mais alguém que as crianças devam se aproximar, né? A bestialização daquele servidor, né, para um regime autoritário, mas que se perpetua, né, e que se institucionaliza. Vide, né, vou lembrar novamente, o massacre do Complexo do Alemão, recente, no Rio de Janeiro, né, e que é absurdamente normalizado, né, como episódio pequeno, entre aspas, o maior massacre, a maior chacina da história policial brasileira, mas que é normalizado como um episódio pequeno do contexto geral, né? Nesse contexto geral institucionalizado, nós admitimos um deputado federal que pregava, né, contra os direitos humanos abertamente, que pregava a favor da tortura e de golpe de Estado, e que era tratado de maneira jocosa, e que depois de certo tempo, no golpe de 2016, né, faz a laudação a um torturador nefasto, criminoso, impune, né, que deveria ter sido condenado. Ao admitir essas falas, e depois essa figura vira presidente da República, né, a institucionalidade brasileira se afasta da democracia e se aproxima mais do que foi o AI-5. E é essa carga com a qual a gente convive ainda quando o Congresso, por exemplo, quer que a punição, né, penal a um golpista, a quem atenta contra o Estado Democrático de Direito, na tentativa de instalar novamente no Brasil uma ditadura sangrenta que mate e torture opositores, o Congresso quer que esse criminoso tenha uma pena menor do que quem rouba um celular na rua, por exemplo. Essa é a permanência que eu acho que a gente ainda tem que enfrentar. Mas coloco isso como provocação a vocês, por favor. Antes de passar a palavra para Vera e Felipe, Felipe acabou de me mandar uma foto, eu vou exibi-la agora. Eila.
É exatamente depois que os estudantes foram detidos. Foi na Praia Vermelha, Vera? Foi isso? Isso. Na Praia Vermelha, e depois os estudantes foram encaminhados. Aquelas cenas de corredor polonês são exatamente desse episódio, não é, Vera? Não. O episódio Corredor Polonês foi na Faculdade de Medicina, 2 anos antes. Certo? Esse daí foi... Nós estávamos em assembleia na Praia Vermelha, resolvendo o que a gente ia encaminhar em relação às nossas lutas, quando a universidade foi cercada, a Praia Vermelha foi cercada pela polícia, e nós tivemos que sair depois de horas, né? E o reitor da universidade foi à frente de nós, estudantes. Só que a bomba de gás lacrimogênio atingiu o reitor, assim como a nós. E nós escapamos e fomos para o Clube Botafogo para nos protegermos. E lá fomos presos, muitos de nós, e levados para o DOPS. Essa é a cena da saída dos estudantes para o DOPS nessa ocasião. Isso em agosto de 68, é isso? Não, acho que foi junho de 68. Aqui tem um registro do DOPS em que a data é essa, agosto de 68, mas o assunto é interessante, né? O título do assunto que foi colocado foi Crise Estudantil. Crise estudantil, quando na verdade não era crise estudantil, era na verdade a mobilização dos estudantes contra o que já existia na época e o que viria por acontecer, né? Isso foi, evidentemente, no período anterior à imposição do AI-5. Então, Felipe, eu gostaria de te pedir agora que você relatasse daquele nosso programa até hoje quais foram as conquistas obtidas por esse movimento de transformação do prédio do DOPS, da Rua da Relação, no Rio de Janeiro, num centro de memória e direitos humanos. Bom, Marco, a gente está num momento crucial assim, desse processo, né? Sempre bom lembrar que um processo tem 40 anos, então a gente já também se acostumou a passar por momentos mais quentes e depois por períodos de mais marasmo, assim, né? Mas recentemente a gente teve uma vitória muito importante, foi o tombamento do prédio do DOPS pelo IPHAN. Foi no dia 26 de novembro, na reunião do Conselho do IPHAN, que foi em Brasília, encerrando um processo que já durava 25 anos, né? O processo de tombamento do DOPS ele foi aberto no IPHAN em 2001, né? Então já estava em vias de completar 25 anos, e ele foi aberto inicialmente a pedido da Associação de Amigos da Polícia, com o objetivo de atrapalhar as obras que o Arquivo Público do Estado estava realizando no prédio quando a Jessi Gianni era diretora do Arquivo Público do Estado e tinha conseguido, né, um dos únicos momentos que se conseguiu a destinação do prédio para que fosse a sede do arquivo e para também que fosse criado ali um centro de memória. E a polícia, né, estava contrária a essa situação e entrou, então, com esse pedido de tombamento no IPHAN para, de alguma maneira, tentar atrapalhar esse processo, né? O prédio ele já era tombado pelo órgão estadual, INEPAC, mas ainda não tinha esse tombamento federal. E a gente conseguiu, ao longo desse processo, contribuir com os técnicos do IPHAN para a instrução desse processo de tombamento, né? Inclusive com entrega de documentos, né? Participamos da visita que o IPHAN fez ao local, companheiros que estiveram presos lá puderam testemunhar junto aos técnicos do IPHAN que viveram ali.
Isso foi muito importante para que o IPHAN, num parecer, né, tanto o técnico quanto do conselheiro que fez o relatório que foi aprovado nessa reunião do conselho, destacassem que o que está sendo tombado no prédio é a memória das pessoas que foram presas e torturadas por conta das suas atuações políticas, né? Então, o prédio ele foi inscrito em 2 livros de tombo, né? No livro de tombo das Belas Artes, né? que tem uma preocupação com a arquitetura do prédio, que é uma arquitetura simbólica do Rio de Janeiro, do início do século XX, mas também no livro de tombo histórico, que reconhece o testemunho histórico das pessoas que foram presas e torturadas ali. E a reunião do IPHAN foi assim, do conselho do IPHAN foi muito bonita. Quase todos os conselheiros se pronunciaram, inclusive relatando experiências pessoais ou familiares relacionadas ao período da ditadura. Teve uma conselheira que, inclusive, relatou a prisão do pai dela lá no prédio do DOPS. Ele ficou preso numa solitária. Foi o primeiro tombamento do IPHAN de um local que serviu para torturas durante o período da ditadura militar, né? Então, ele marca um novo posicionamento do IPHAN em relação a essas memórias chamadas memórias sensíveis, memórias da dor, né? E há uma sinalização do IPHAN que, nas próximas reuniões, a gente tenha outros locais também sendo pautados para o tombamento, incluindo o DOI-CODE aqui do Rio de Janeiro, o DOI-CODE de São Paulo, o DOPINHA, lá de Rio Grande do Sul. São processos que já estão em curso no IPHAN e que devem ser apreciados aí nos próximos meses. E aí, assim, a gente está numa outra frente, que é a questão dos documentos que a gente encontrou tanto dentro do prédio do DOPS como no prédio do IML. O Ministério Público Federal ele entrou com uma ação na Justiça Federal para que o governo federal retome o prédio do IML, né, que fica ali próximo, e garanta as condições necessárias para o recolhimento desses documentos, né? E, assim, a gente tem tido muita dificuldade de diálogo com o governo federal para que a gente consiga avançar nesse processo, né? Então, esse tombamento do IPHAN foi muito importante porque ele sinaliza também isso, né? A necessidade de que o governo federal tenha uma atuação mais proativa no sentido de retomar o prédio, tanto do DOPS como do IML, e fazer a implementação do centro de memória. Felipe, essa interlocução que você está dizendo que não é das melhores com o governo federal, ela se dá com quem especificamente, com que setor do governo federal? Olha, especialmente com o MGI, né, que é o Ministério de Gestão e Inovação da ministra Esther Dweck. O MGI ele tem, né, dentro da sua organização a Secretaria de Patrimônio da União, que é o órgão responsável pelos imóveis do governo federal, e também o Arquivo Nacional, né? A gente tem tido uma interlocução muito cordial, assim, a gente tem tido contatos diretos, tanto com os técnicos da SPU como do Arquivo Nacional, com representantes do próprio Ministério, mas, assim, há um ano que a gente tem uma sinalização de interesse do governo federal em implementar, etc., mas as coisas não andam, né? Então, a conversa que tinha sido combinada, né, de que o governo federal faria com o governo do estado para encaminhar o processo de reversão do prédio, ela não aconteceu até hoje, né? E no caso do prédio do IML, onde a gente tem um acervo documental não só sobre a ditadura militar, e aí é importante dizer que lá nesses documentos, no início dos anos 90, foram encontrados os indícios que levaram a vala comum do cemitério Ricardo de Albuquerque, onde foram enterrados mais de 15 desaparecidos políticos, né? A gente tem ali, podemos dizer com segurança que nos documentos do IML a gente pode encontrar o paradeiro de outros desaparecidos políticos, de desaparecidos dos grupos de extermínio, de informações novas sobre as chacinas que aconteceram no Rio de Janeiro
ao longo de várias décadas, né? E, infelizmente, o MGI, o Arquivo Nacional, o SPU, não tem tido uma postura tão colaborativa no sentido de ajudar a construção da solução dessa questão dos documentos lá do IML, né? Mas, assim, a gente espera, né, que o Ministério da Cultura, o Ministério de Direitos Humanos, que o próprio presidente Lula possam nos ajudar a sensibilizar aí a ministra Steinbueck para que a gente tenha um avanço concreto no debate sobre a memória, na implementação de uma política de memória e reparação que avance tanto na implementação do museu no prédio do DOPS, quanto na recuperação desse acervo importantíssimo. Felipe, só uma pergunta bem objetiva, antes de passar a palavra ao Normando. Falta vontade política? Falta vontade política. Falta vontade política. Especialmente no caso do IML, isso é muito flagrante, porque o prédio, a polícia já devolveu o prédio para o governo federal, e o governo federal resiste em receber o prédio, né? E o Arquivo Nacional resiste em ajudar no recolhimento desses documentos. Então, enfim, e eu digo isso, viu, Marco, e eu vou fazer a fala que eu fiz para os técnicos do Arquivo Nacional. É muito triste falar, né, desse lugar, porque o Arquivo Nacional ele sempre foi o nosso primeiro aliado, né? As comissões da verdade, elas só aconteceram porque o Arquivo Nacional faz um trabalho fantástico de preservação e guarda dos arquivos do SNI, enfim, memórias reveladas, com uma rede de arquivos estaduais, etc. E na época, inclusive, que a gente fez o trabalho sobre o caso do meu tio, o Arquivo Nacional ajudou em vários aspectos, né? Mas, infelizmente, atualmente, a gente não tem tido uma colaboração à altura, né, desse histórico do Arquivo Nacional. E a gente espera que a gente possa haver uma mudança, né, da postura do órgão e que eles nos ajudem a resolver esse problema lá dos documentos do prédio do IML. Normando? Não, na verdade, queria provocar a Vera sobre isso tudo. Como que quem está à frente do movimento, né, pela preservação da memória e que vivenciou o DOPS está vendo essas resistências e os entraves que a gente ainda tem, e incluindo, né, a resistência da própria organização policial. Porque mesmo depois do tombamento, eu andei lendo páginas, eles ainda pretendem disputar a finalidade do espaço para um museu da polícia, que seria um absurdo histórico, né, na contramão daquilo que se pretende, que se deve fazer por respeito não só à memória, mas aos valores da nossa Constituição também. Pois você levantou uma questão que eu acho que é fundamental, né? O Estado brasileiro não fez a sua tarefa de casa em relação às ditaduras desse país. Essa é uma questão que me parece crucial, fundamental, para o estado de coisas que nós estamos vivendo hoje. Essas travas que Felipe muito bem pontua, elas fazem parte dessa, não digo timidez, mas dessa pouca vontade ou desconhecimento da importância desse valor da memória e da construção de memória para o país. Qual é o país que aceitaria uma declaração como aquela que foi feita no impeachment da presidenta Dilma, feita por esse sujeito? Esse sujeito, ele desencadeou um pode tudo nesse país. E, mais ainda, a afirmação de que a tortura é algo aceito e que teria que ser aceito. Valorizar a ditadura, valorizar todas as práticas nefastas que aconteceram e que acontecem nesse país, porque elas permanecem e se engrandecem. Veja bem a forma como a população mais pobre desse país tem sido tratada pela polícia. A ditadura foi um laboratório que desencadeou uma série de práticas institucionais que não foram desfeitas. E a Comissão Nacional da Verdade, em seu relatório final,
fez 29 recomendações. A maioria delas não foi levada em conta até os dias atuais. A memória tem um valor simbólico fundamental. Quem nunca falou sobre aquilo que viveu na época, quando vai a um centro de memória, se sente reconhecido, passa a ter um valor e se reconhecer enquanto cidadão que viveu a barbárie. E, com isso, ele pode ter a força que a sociedade brasileira, ou o Estado brasileiro, ao reconhecer que aquilo foi um dano provocado na vida da sociedade e daquele cidadão, ele pode conseguir dar um novo sentido à vida e aos danos que ele viveu no seu próprio corpo. Então, essa questão da memória, ela tem um valor material e um valor simbólico fundamentais para a reconstituição do tecido social, que foi marcado pela violência e tem sido insistentemente cada vez mais marcado. Não houve um limite aí, que é preciso ser dado. O Estado brasileiro não está dando esse limite. O governo Lula, ele tem tido várias iniciativas, mas ele não tem enfrentado a questão dos direitos humanos devidamente, a meu ver. Eu acho que o próprio movimento de direitos humanos no Brasil precisa ganhar mais força junto ao governo para que mais iniciativas possam ser consideradas. Vejam bem, a Comissão de Morte Especial sobre Mortes e Desaparecidos Políticos, ela foi desativada na época do bolsonarismo e demorou muito tempo para ser reativada. Agora, recentemente, o segundo encontro de familiares foi magnífico, excelente, foi muito bonito e, ao mesmo tempo, a presidenta da comissão tem feito um trabalho excelente. Agora, são nichos desse governo que precisam ser reconhecidos como um compromisso ético fundamental com a sociedade, com os familiares e com todos aqueles que foram atingidos e que têm sido atingidos. Porque, na verdade, as famílias estão aí. As famílias, as mães cujas vidas foram ceifadas pela polícia, estão aí brigando também para serem reconhecidas. E algumas delas estão sendo reconhecidas, esse movimento tem sido reconhecido. Mas é preciso mais. O Estado brasileiro deve à sociedade toda a pauta de direitos humanos, que envolve memória, verdade, justiça e reparação. Eu estava pensando aqui em dois locais, estou no Recife, em dois locais no estado de Pernambuco, em Recife e numa ilha, Fernando de Noronha, para onde foram levados os políticos, não apenas da ditadura de 64, mas também na ditadura do Estado Novo. E o resultado, e hoje, no que se transformaram, né? Em Noronha houve uma demolição, então você só vê os escombros de um local por onde passaram, entre outros, Gregório Bezerra, o próprio ex-governador Miguel Arraes, e a mesma coisa na casa de detenção, né, no bairro de São José, que se transformou numa casa de cultura que é atrativo para os turistas, né, comprarem souvenirs, né, da cultura local, né, e se manteve preservada apenas uma cela, né? Então, na verdade, se transformou em meio à falta de informações, né, de um projeto realmente de transformar esses espaços em espaços de memória do que aconteceu. Essa memória se esvai, né? E se transformou em lugares de alienação, nesse sentido aqui, de alienação em relação ao que foram, a função que foi desempenhada por esses espaços. É assim que a memória se esvai, né? Assim que a memória se perde e os lugares de memória da ditadura militar deixam de existir, né? Acho que o Normando queria falar alguma coisa, levantou o dedo. Por favor, Normando.
É que agora, no mês passado, tem um exemplo ibérico que eu acho que é muito interessante a gente pensar, que é o que está acontecendo na Espanha. Apesar de sofrer as mesmas pressões, né, fascistas, né, e da extrema-direita em geral, que toda a Europa Ocidental vive, que o Brasil sofre, e apesar de ainda ser uma monarquia constitucional, a Espanha, no governo do Pedro Sánchez, empreendeu no mês passado um movimento de reconhecimento, né, do dano do Estado às vítimas do franquismo, inclusive indenizando descendentes, de conceder cidadania espanhola aos descendentes dos voluntários internacionais das brigadas da Guerra Civil. E, paralelamente a isso, o governo está incentivando que populares se organizem para identificar em cada província, em cada cidade, os locais, não só das batalhas, né, que existe hoje o turismo de guerra da Guerra Civil Espanhola, mas os locais de assassinatos em massa, de execuções, de tortura e de covas coletivas do franquismo. Então, esses locais estão sendo identificados com apoio do governo nacional e vários logradouros públicos que exaltam o nome de pessoas ligadas ao franquismo estão sendo renomeados, né? E isso é um movimento agora, né? Está acontecendo em outubro, novembro agora deste ano, e por um evento mais antigo do que a nossa ditadura, mas não tão mais antigo e que merece, né, o reconhecimento e o resgate. Acho que é um bom exemplo para a gente refletir. Eu me lembrei agora também, existe um local em Roma chamado Fosse Ardeatine, que é o espaço onde houve um dos maiores massacres de partigiani na Segunda Guerra Mundial, depois que houve uma ação dos partigiani contra um grupo de militares nazistas, né, em Roma, e como represália pegaram vários partigianos que se encontravam presos, levaram para dentro dessa... É uma fossa mesmo, né? Uma caverna, e os fuzilaram. E se transformam em um lugar de memória. E é uma experiência, não é uma experiência agradável, é uma experiência de choque. Das vezes que eu fui lá, todas as vezes eu saí profundamente angustiado. Vera entra aí pelo campo de estudos, né, de atuação da Vera, né? Mas essa angústia é necessária, né? Essa angústia de passar por esses espaços onde houve violações brutais dos direitos humanos, né? É importante para se construir uma memória dos horrores desse período. E aí, Vera, eu queria que você falasse um pouco, a gente está entrando no quarto final do programa, eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto que você teve à frente, que foram as clínicas do testemunho, né, da Comissão de Anistia. Do que se tratava e qual foi a importância dessa clínica do testemunho? Olha, essa clínica do testemunho foi uma experiência realmente muito especial, singular, importante, pioneira aqui no Brasil, né? Porque o Estado, pela primeira vez, através da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, reconheceram o dano psicossocial das pessoas que haviam passado por situações de perseguição e tortura durante a ditadura. Então, esse trabalho foi um trabalho de articulação nacional, né? Vários grupos de psicólogos, psicanalistas se apresentaram ao edital junto à Comissão de Anistia, que naquela época estava sendo presidida pelo Paulo Abrão, que inovou bastante a Comissão de Anistia, né? Criou diversos dispositivos, ampliando a noção de reparação para reparação integral. Então, criou vários dispositivos, dentre eles esse que foi o Clínicas do Testemunho, que envolveu clínicas de Porto Alegre, Florianópolis,
Rio de Janeiro e São Paulo. Foi uma experiência extremamente importante que, durante o governo Bolsonaro, evidentemente, foi abortada e que não foi reativada até os dias atuais. Quando o governo Lula entrou, a Comissão de Anistia se mostrou interessada em receber, e eu fui à audiência pública com o ministro Silvio e levei uma proposta de reativação do Clínicas de Testemunho. Depois eu recebi um telefonema do Nilmário Miranda dizendo que não havia recursos. Veja bem, nunca há recursos por aquilo que se avança e se retrocede. O Felipe está trazendo exatamente isso. A gente avança, chega a um ponto que há um bloqueio. Hoje, nós estamos lutando ainda para que essa atividade possa voltar, e estamos tentando no âmbito do Ministério da Saúde, mas tampouco temos um sinal verde mais consistente. Veja bem, o Estado brasileiro ele tem essa dívida que eu estava me referindo anteriormente e tem tido uma timidez, uma situação tardia em relação a esse compromisso ético com a sociedade. E isso gera, evidentemente, que os fascistas entrem em cena. Por quê? Eles acham que podem fazer qualquer coisa. Se a gente não faz um movimento mais forte, e aí, na luta pelos centros de memória, na luta pelo direito à reparação psíquica, o direito à reparação simbólica, nós vamos ficar aguardando a enxurrada de crueldades que vem pela frente no nosso dia a dia. Crueldades, agressões, disfarçatez, né, que nós estamos vendo e que nos chocam, porque isso também, para nós, que somos dessa geração, de muitos de nós já estão morrendo, já estão se despedindo da vida, para nós é muito triste. Agora, eu penso que outros países da América Latina, né, vocês citaram 2 países da Europa, eu tive a oportunidade de ir à Alemanha, por exemplo, para ver o quanto eles trabalharam nesse sentido, né, de colocar a memória em cena, para ver qual é o peso das atrocidades que lá ocorreram. Na América Latina tem trabalhos fantásticos. Hoje, sob o governo do Milei, ainda muitas, apesar de que foram desfeitos e têm sido desmontados vários programas, tem outros que se mantêm fortemente, resistindo bravamente. No Chile, idem. Quem foi ao Museu de la Memória e Direitos Humanos, criado pela Bachelet, pela presidenta Bachelet, sabe da importância daquele museu para aquela cidade, para aquele país. Por que nós não temos aqui no Brasil? Porque não há vontade política suficiente para criar um DOPS, por exemplo, fazer daquele prédio da Rua da Relação algo do porte nacional, porque é um prédio que tem uma importância nacional, que foi criado para a Polícia Geral, e era preciso que a sociedade brasileira lutasse para isso e, ao mesmo tempo, o Estado brasileiro, a governança atual, também estivesse empenhada nisso. Então, veja bem, nós estamos muito atrasados nesse processo. O processo aqui de justiça de transição tem sido insuficiente, tardio, e é preciso que a gente entenda isso, colocando, inclusive, reinterpretando aquela lei da anistia de 79. Porque hoje, há pouco tempo, nós ficamos contentes porque pessoas da mesma perspectiva política a favor da ditadura estavam indo para a prisão, né? Como Bolsonaro e toda a sua turma. Agora, nós estamos novamente com o coração na mão, porque essa dosimetria
nos faz sofrer. Nos faz sofrer porque nós sabemos que fazer esse processo de dosimetria, como foi feito no parlamento, precisa ser barrado, porque aquilo que não se fez no passado, de levar ao banco dos réus todos aqueles criminosos que mataram, torturaram e fizeram desaparecer, é preciso que essas pessoas cumpram aquilo que foi determinado pela Corte Suprema desse país. Então, é isso. Essa tarefa de casa precisa ser feita. Se não for feita, nós vamos acompanhar no nosso dia a dia aquilo que nós estamos vendo estarrecidos. É isso. Felipe? Pois é, assim, muitas coisas que vocês falaram aqui me fizeram pensar, mas acho que tem um ponto que eu acho muito importante, que me faz lembrar a Cecília Coimbra, né, que para mim é uma grande referência, e ela sempre fez uma crítica à noção de vítima que se criou sobre a ditadura militar, né? Então, a gente tem lá a Comissão da Verdade, tem os 434 pessoas que são os mortos e desaparecidos, aí a gente tem a Comissão de Anistia, que conseguiu identificar outros tantos milhares de pessoas que foram perseguidas e torturadas, e aí se constituiu ali um grupo de pessoas, né, da nossa sociedade que são consideradas pessoas que foram vítimas e diretamente atingidas pela ditadura, né? E isso é uma maneira também de segmentar, de encerrar as consequências da ditadura a um grupo muito fechado, né? E aí as pautas, né, as reivindicações sobre memória, sobre verdade, sobre justiça, que surgem e partem com muita força dessas pessoas que, né, foram, que sofreram com essas consequências, acaba sendo tratada como a reivindicação desse grupo, desse pequeno grupo, que não é representativo de uma parcela maior da sociedade, né? E isso eu acho que é um grande problema que se criou através da forma como a reparação tardia ou a falta de reparação, de transição se deu no Brasil, né? E eu acho que a luta que a gente faz, né, e aí também saudar aqui a Vera, que também, né, é uma pessoa que vem liderando esse movimento dentro do coletivo há muitos anos, sobre os espaços de memória, sobre a luta pela ressignificação do prédio do DOPS, e assim, entender a prioridade e o lugar que o DOPS tem nesse processo, né, porque é um lugar que nos permite entender a violência de Estado para muito além desse grupo restrito que foi identificado como a vítima das violências de Estado, né? Então, é um prédio que fala sobre a nossa memória enquanto Estado brasileiro, né? Não só do período da ditadura brasileira, da ditadura militar, mas sobre todo o século XX, né? Então, a coleção Nosso Sagrado, que se constituiu ali naquele prédio a partir da perseguição da população negra, dos povos de terreiro, é o exemplo assim, mais escrachado do racismo institucionalizado nas práticas policiais, que vem desde o início do século XX e que tem a sua origem nos quase 400 anos de escravidão. A gente tem a atuação dos grupos de extermínio, né? O Milton Lecoq, a escuderia Lecoq, tudo que se constituiu a partir daquele prédio, né? A gente tem todos os presos políticos da ditadura do Estado Novo, né? Nise da Silveira, a gente está aqui falando da Clínica do Testemunho, né? E a Nise da Silveira, que é uma figura importantíssima no Brasil e internacionalmente, presa lá naquele prédio, e depois na ditadura militar. E aí a gente tem, o Normando lembrou bem, né, da chacina que a gente teve aqui no Rio de Janeiro, no Complexo do Alemão, que nos fez, né, retroceder mais de 50 anos, né, porque se normaliza a eliminação, a execução sumária, né, porque supostamente as pessoas estavam lá, pegaram em armas e resolveram confrontar o Estado, então elas devem ser eliminadas, é legítimo que elas sejam eliminadas, né.
Isso é um retrocesso tremendo, né? De tudo que a gente vem discutindo sobre violência de Estado, sobre o papel do Estado, sobre reparação, sobre memória, verdade e justiça, né? Então, eu acho que essa luta, tanto a ressignificação desse prédio, a política pública de transformar esse prédio em um espaço de memória, é uma política de transformação desse Estado, né? Assim como a garantia do acesso a esses documentos que estão lá no prédio do IML, né? Se o prédio ele representa, do ponto de vista da arquitetura, esse dispositivo do Estado, né? Aquele acervo é o acervo que foi produzido ali, né? Então, a gente tem lá um século de registros do IML, a gente tem lá um registro de pessoas presas desde os anos 30, a maioria negros, né? Onde tem lá o registro da prisão, tá como a razão da prisão, a vadiagem, né? A gente precisa fazer um processo de anistia das pessoas que foram presas pelo crime, né, de vadiagem. E eu acho que é muito importante que a gente consiga ampliar essa percepção de quem são os atingidos sobre a ditadura militar, e eu acho que o governo Bolsonaro, ele pedagogicamente nos ensina isso, né? Porque a gente viu quem foram os alvos do governo Bolsonaro, né? A população negra em geral, a população pobre, todos os movimentos políticos que, de alguma maneira, tentaram se opor, e que agora estariam, talvez, se o golpe, né, tivesse dado certo, muito provavelmente a gente não estaria aqui fazendo essa live, né? A TV 247 provavelmente já teria sido fechada, né? E é disso que a gente está falando, né? Então, é isso. Eu acho que a gente precisa encarar esse problema de frente com perspectiva de transformação do Estado para um Estado que seja garantidor de direitos, que defenda e que proteja a nossa memória. Eu poderia fazer uma pequena... A gente está na reta final. Assim, tá bom, bem rapidinho. É o seguinte, eu queria também levantar que essa resposta que a sociedade civil procura dar, as mães dos jovens que foram assassinados estão organizadas, e com a bandeira também de memória, verdade, justiça e reparação, organizadas na RAAV, numa rede de luta contra a violência do Estado. Então, dizer que há também forças políticas da sociedade civil que estão nessa luta junto conosco. E estão também na luta pelo DOPS, pelo prédio do DOPS. Felipe, tu falou do Lecoq, né? E a primeira lembrança que eu tenho é de que eu tinha um vizinho que, na verdade, eu nunca presenciei, nunca ouvi, e na porta do vizinho tinha o emblema pendurado na porta da Escuderie Lecoq, com aquela caveira, né? E eu tive muitos pesadelos por conta dessa imagem. E toda vez que eu saía de casa, eu era uma criança, eu saía correndo pela escada com medo de que o fantasma que estava lá dentro, né, possivelmente um torturador, né, esbarrasse comigo no elevador, né? Então, existem também essas histórias infantis, né, de como a ditadura também tocou em crianças que não tinham muita ideia do que estava acontecendo. Mas, antes de finalizar, eu gostaria de lembrar uma iniciativa de uma professora, quer dizer, uma professora que acabou trazendo para si essa tarefa de transformar a experiência das ligas camponesas num memorial, né? Então, está em processo de construção memorial das ligas camponesas Francisco Julião, e isso foi tomado para si nessas iniciativas que dependem muito de uma pessoa, né? Uma professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Marcília Gama, que trouxe para si essa responsabilidade. Lógico, não é ela sozinha, ela tem uma equipe, né? Mas que se jogaram nesse caminho de levantar a memória dessa população rural
que sofreu também muito com a ditadura, isso no imediato, no dia seguinte ao golpe de 64, e que também não marca muito a presença na literatura à medida em que ela se centrou, a literatura sobre 64 e a ditadura, né, privilegiou o que aconteceu no Rio, São Paulo, Minas Gerais, e deixou deixou muito esquecido aquilo que foi os ataques desferidos contra as ligas camponesas e os trabalhadores rurais em geral. A gente chegou ao fim desse Trilhas da Democracia. Felipe, estamos juntos. Vera, um grande abraço, foi um prazer recebê-la pela primeira vez no Trilhas da Democracia. Normando, grande abraço. Grande abraço a vocês, muito obrigado pelas presenças. E amanhã... Muito obrigado pelo programa e pela conversa. E amanhã, dia 14 de dezembro, domingo, às 15 horas, nós teremos um programa aqui com 2 promotores de justiça que são do nosso campo ideopolítico e que lutam pela democracia dentro do espaço do Ministério Público. Não percam, o Trilhas da Democracia fica por aqui, volta amanhã às 15 horas e sempre aos sábados às 17 horas e aos domingos às 15 horas. AI-5, nunca mais, ditadura, nunca mais, e viva o grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro. Um grande abraço para Cecília Coimbra, ela está presente aqui com a gente em espírito. Ela está viva, lógico que está viva, mas infelizmente ela não pôde participar desse programa de hoje. Um grande abraço, Cecília. O Trilhas fica por aqui. Tchau, tchau.